Olá, você que nos acompanha na Gazeta do Povo. Estamos iniciando agora uma transmissão e uma entrevista exclusiva com o pré-candidato do MDB à presidência da República, o ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer enorme estar falando com vocês, estar falando aqui com os espectadores aqui, é sempre uma satisfação estar em Curitiba. Certo, e nós estamos também com a Fernanda Trisotto aqui ao meu lado, que vai participar juntamente dessa entrevista. Candidato, eu gostaria de começar com uma pergunta que é do dia. Hoje se tornou pública uma carta que o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, enviou ao senhor, que é uma espécie de plano de governo que ele fala que é hora de ousar. E essa carta tem várias propostas aí que são polêmicas. Por exemplo, anistia ao Caixa 2 eleitoral. Ele propõe a criação de um tribunal que seria acima do Supremo Tribunal Federal para dirimir aí dúvidas que possam existir entre os três poderes. Aprovação da lei de abuso de autoridade, a criação de um Conselho Superior para as Polícias, que, segundo ele, para que não prospere o Estado policialesco. Pagamento por uso da saúde pública. Bem, o senhor recebeu essa carta, leu já, e o que o senhor acha dessas propostas que foram apresentadas pelo ministro Carlos Marum? Olha, o MDB hoje já expressou a sua opinião oficial através de uma comunicação do presidente do partido, Romero Jucá, que basicamente disse que eram opiniões pessoais do ministro Marum e não representavam, não representam a recomendação do partido oficial ou qualquer plano de governo da minha candidatura. E eu li, recebi propostas do ministro Marum, li, como recebo propostas hoje aqui em Curitiba, recebi proposta aqui da federação aqui, do ensino, né, dos administradores de escolas, recebi propostas de outros segmentos da sociedade e todas as propostas vão ser analisadas por mim, pela equipe, para exatamente compor um plano de governo. E eu estou recebendo essas propostas, leio, mas nós vamos analisar todas no devido tempo, na medida em que cada um tem o direito de se expressar, dar a sua opinião e fazer as suas propostas pelo país conforme cada um entende que seja o melhor. Mas não tenho juízo de valor sobre cada proposta específica e portanto, prefiro não opinar a respeito das opiniões do ministro, que são opiniões pessoais dele e ponto. O que, de fato, vier a expressar o meu programa de governo é outra coisa. Aí nós estamos recebendo propostas de todo o país, mas existe uma base que é o que eu fiz estando no governo, seja no Banco Central, seja no Ministério da Fazenda, e tudo aquilo que eu tenho defendido de modernização do país. Agora, ministro, o senhor também de qualquer forma, o ministro Marum, ele tocou em vários aspectos que, enfim, estão em debate público. Por exemplo, como ele tocou, ele é do seu partido, eu gostaria que o senhor pudesse comentar alguns desses pontos, porque são preocupações também do eleitor. Por exemplo, a questão da anistia ao Caixa 2 eleitoral, que foi um assunto que foi muito discutido em relação à Lava Jato, há críticas, enfim, há muitas pessoas que falam, enfim, que seria uma forma de tentar perdoar aí as irregularidades que os políticos cometeram em eleições. O que o senhor acha dessa proposta? De um acordo de leniência, né? Exatamente. O que foi feito até agora seria perdoado e passaríamos a criminalizar o que acontecesse depois. Olha, eu acho que são propostas sujeitas aí ao debate, etc. A princípio, eu sou sempre favorável à aplicação da lei, né? E a aplicação da justiça adequadamente, dando a todos o direito de se defender e usar da estrutura jurídica disponível. Hoje, o que existe
é exatamente regras eleitorais e que eu sigo de uma forma muito rigorosa. E o que eu defendo é a aplicação da lei. Agora, evidentemente, compete ao Congresso Nacional discutir livremente, etc., eventuais modificações da lei. E, no momento, eu acho que o importante é isto, porque senão nós ficamos perdidos aqui em toda sorte de discussões, etc., que desviam o assunto. Eu acho que o importante é o Brasil precisa seguir as leis podem ser modificadas, para isso existe um Congresso, as pessoas podem, todos têm o direito de propor ao Congresso Nacional mudanças legislativas. Agora, o importante é que nós tenhamos a lei sendo seguida e a justiça sendo feita. De qualquer forma, a gente tem que considerar isso que um presidente da República ele tem muito peso nisso. Se um presidente ele se opõe a determinadas medidas, enfim, até o ministro Marum falou de aprovação da lei de abuso de autoridade, a Lava Jato, a Força-Tarefa da Lava Jato, ela critica muito a atual lei que está tramitando no Congresso, que dizem que seria uma espécie de tentativa de cercear a Lava Jato. E tem essa, enfim, a própria Anistia Caixa 2, que ele sugeriu um conselho superior para as polícias, para que não prospere, segundo ele, o Estado policialesco, que é outra crítica que se faz à Lava Jato, que estaria criando esse Estado policialesco. A questão, assim, qual é a sua opinião, enfim, sobre esses pontos? Porque são importantes. A Lava Jato ela é um marco na política brasileira. Eu entendo, é exatamente o que eu já iria expressar a minha opinião. Eu sou favorável ao Lava Jato, eu acho que está prestando um serviço importante ao país, sempre foi, não é a primeira vez que eu digo isso, e portanto, não vejo muita questão além disso. Eu entendo que tem controvérsias, tem pessoas que acham isso e que propõem aquilo, então podemos ficar aqui o resto do tempo discutindo propostas diversas de diversas pessoas. A minha é simples. Eu sou favorável ao Lava Jato, sim, acho que é favorável, tenho uma opinião de que foi muito importante, está sendo muito importante para o país e sou alguém que defende a aplicação da justiça e a despolitização do judiciário. Não acredito que se deva pregar a politização do judiciário. Então é isso. E eventuais mudanças legislativas serão discutidas no seu devido tempo. Não acho que isto é uma prioridade a ser discutida como programa de governo. Certamente isso pode ser, será talvez discutido, existe um projeto no Congresso, etc. Agora, as minhas prioridades como plano de governo não são essas. Quais seriam as suas prioridades? Eu tenho como prioridade, número 1, a restauração do pleno emprego no Brasil. Porque nós estamos aqui nessa discussão que interessa a muita gente, são temas relevantes, a população tem algumas opiniões. Mas o que interessa ao cidadão que está preocupado com o seu dia a dia, com a sua família, etc., é a criação de emprego. Cada um que está nos ouvindo, ele está preocupado ou ela está preocupada com o seu emprego, primeiro. Segundo, se vai manter o emprego quem tem, se vai conseguir emprego quem não tem. Se os seus familiares têm emprego. Depois, segurança. Segurança dentro de casa, segurança na rua. Atendimento, saúde. Né? Se alguém ficar doente, ser bem atendido. E também prevenção, isto é, saneamento e todos os mecanismos de prevenção para que as pessoas não sejam sujeitas à proliferação de doenças. E educação. Educação para que as crianças e os estudantes tenham amanhã um futuro melhor do que nós, do que a geração atual. Por quê? Porque isto é o dever de qualquer país, de qualquer governo. Está sempre preparando melhor as gerações futuras, de maneira a que, portanto, nós possamos, de fato, ter um processo de crescimento do país, de melhora das condições de renda, etc. Então, a minha prioridade é, em primeiro lugar, emprego, criação de emprego para todos os brasileiros, inflação controlada, depois, segurança, assegurar, de fato, que as polícias, os estados tenham recursos através, inclusive, do aumento da arrecadação e de cooperação com o governo federal e também qualidade de ensino e também
a saúde. Um sistema unificado de saúde com informatização de tudo o que diz respeito ao atendimento. Por exemplo, o pequeno centro de saúde do interior ser conectado ao grande hospital, de maneira que tudo nós tenhamos integrado no sistema. Isto é, o paciente chegou no pequeno centro de saúde, ele seja atendido pelo médico, o médico tenha condições de ter acesso ao que existe de mais avançado tecnologicamente nos centros de excelência de saúde no país, de maneira que por exemplo, todos os sintomas do paciente sejam digitalizados e ser enviados para o computador central. Existe já hoje sistemas do mundo que fazem isso e já dão uma sugestão de diagnóstico, baseada em experiências com milhares de pacientes, com experiências científicas, e o médico vai ter a responsabilidade de fazer o seu diagnóstico final, mas tendo acesso a todas aquelas informações. Portanto, é segurança, com uma integração, governo federal, estadual, municipal, governos estaduais tendo condições de comprar viatura, contratar policiais, equipar a sua polícia, um sistema de informação federal visando, de fato, dar condições de prevenir o crime e, finalmente, também transporte para todos. Isso é muito importante, com um programa intenso de infraestrutura, seja infraestrutura rodoviária, ferroviária, mas também infraestrutura urbana para o país. Agora, tudo isso demanda recurso. E para termos isso, precisamos de crescimento econômico. Para ter crescimento econômico, nós precisamos de uma política econômica como a que eu apliquei e fiz quando presidente do Banco Central, como ministro da Fazenda. O país crescendo gera também, além de emprego e renda, gera aumento da arrecadação do município, do Estado e do governo federal. E aí o progresso e esses investimentos bem feitos vão depender de boa gestão e de definição de prioridades por cada governo, principalmente do governo federal. O senhor comentou ali sobre a questão do emprego. A gente sabe que o Brasil vem, se recuperando da pior recessão da história, mas as expectativas de geração de emprego, mesmo depois da aprovação da reforma trabalhista, elas não se concretizaram, Ele está uma marcha mais lenta. A gente ainda tem 13 milhões de desempregados. O CAGED, divulgado na semana passada, mostrou que pela primeira vez em 2018 a gente teve o saldo negativo na criação de emprego formal. Então, algumas coisas, alguns passos já foram dados, mas o que está faltando? Por que a gente não consegue recompor? Eu vou dizer, começo a resposta. O que está faltando? Está faltando chegarmos à eleição e elegermos um presidente da República que vai garantir a implantação de todas essas políticas e todas essas reformas. Por quê? Os empregos já foram criados. Em 2017 foram criados 2 milhões de postos de trabalho no Brasil. São dados do CAGED, inquestionáveis. Não é para discutir. Dado não se discute, são dados, são fatos. Números oficiais. Isso aí, o Brasil tinha 89 milhões e meio de brasileiros trabalhando no final de 16 e 91,5 milhões de brasileiros trabalhando no final de 17. Então, 2 milhões de pessoas que começaram a trabalhar. Então, criou-se muito emprego no Brasil. Isto diminuiu, criou-se até os primeiros 5 meses do ano, 397 mil empregos e no último mês de junho, caíram 300 e poucos empregos no Brasil. Pouco disso foi greve de caminhoneiro, mas sim houve uma diminuição do ritmo de atividade econômica. Não há dúvida. Agora, por quê? Primeiro, porque existem aí candidatos que estão propondo voltar atrás e voltar a todas aquelas políticas que geraram recessão no país. Estão propondo aí voltar a eliminar teto de gastos e o governo voltar a gastar o que gastava lá no governo anterior da Dilma, que levou o país à recessão. Nós vamos ter candidato aí que está propondo também revogar todas as reformas que foram feitas nesse sentido. E aí você mencionou a reforma trabalhista. Por que já não está dando o resultado que se previa? Muito simples. Tem candidatos aí que estão propondo ou revogar
completamente ou diminuir, desmontar a reforma trabalhista. Muito bem. Se você é empresária, seja pequeno, comerciante, um grande, um médio, um micro, você vê isso, você que estava apostando na reforma trabalhista, você e funcionário também que estava apostando na sua melhor capacidade de negociar, tudo isso, se é para desmontar a reforma trabalhista, você toma cuidado para esperar o resultado da eleição. Então existe todo um processo de parada da economia em função de incerteza eleitoral. Mas, de novo, eu disse no início, como eu tenho segurança de que, uma vez conhecendo o nosso projeto, o meu histórico, o que eu fiz como presidente do Banco Central, como o ministro da Fazenda, o eleitor vai votar e nós vamos ganhar a eleição, eu tenho segurança que aí sim o Brasil vai voltar a crescer e aí nós vamos sentir o pleno efeito da reforma trabalhista. E vamos criar muito emprego. Candidato, só para que fique claro, assim, o senhor falou que, só para ver se compreendemos, o senhor atribui os resultados da economia, que a economia, por exemplo, também semana passada houve uma redução da previsão de aumento do PIB desse ano para ela caiu de 2,5 para 1,6. Isso. O senhor atribui esse cenário aos outros candidatos? Não há nenhuma parcela de responsabilidade do governo Temer, do qual o senhor foi parte, nessa retomada que é muito mais lenta do que, pelo menos, se prometia? É o óbvio. Nós temos que reconhecer a realidade. E esses candidatos que fazem essas propostas têm que assumir a sua responsabilidade. E não adianta nós tentarmos desviar o assunto. Temos que dizer a verdade aqui. A verdade é a seguinte: o Brasil, o ano passado, se recuperou rapidamente. Nós saímos de uma recessão de menos 3,5%, crescemos no ano de 17 e entramos no ano de 18 crescendo a um ritmo de quase 3%. Isso é uma realidade, não adianta ficar discutindo isso. Quando esses candidatos começaram a fazer essas propostas, aí sim o Brasil teve a sua economia caindo, por razões óbvias. O consumidor, eu encontrei, quantas pessoas me dizem isso? Não, eu estava pensando em comprar uma televisão financiada, um fogão, uma geladeira, mas como eu não sei se eu vou ter emprego no ano que vem, esse negócio de eleição está meio complicado, então eu vou adiar a minha compra. Ou o empresário que ia comprar a máquina, já está tudo pronto, fala, vou adiar e esperar o resultado da eleição. Isso tudo leva a uma diminuição do ritmo de atividade econômica. E esta é a realidade, sim. E eu responsabilizo, sim, essas propostas irresponsáveis que estão sendo feitas como a maior razão e causa dessa diminuição do ritmo de atividade. Porque não é que uma questão de uma recuperação que não houve. Não houve. Aconteceu. O país entrou em 2018 crescendo. O crescimento do final de 2017 sobre o início de 2017 foi mais de 2% e já entrou no ritmo de 3%. Já estava em recuperação. Agora, depois disso diminuiu. Candidato, mas também houve uma paralisia dos projetos de reformas. Por exemplo, a principal delas, a reforma da Previdência, o próprio governo percebeu que não conseguiria aprová-la e isso também causou uma projeção, uma expectativa de que o projeto, enfim, do governo não conseguiria se realizar. E sem o que muitos analistas relatam, é que sem a reforma da Previdência, o teto de gastos que foi aprovado no ano anterior, não se sustenta. Isso também não é essa não é uma parcela da responsabilidade do governo? Ninguém precisa me contar a importância da reforma da Previdência, porque essa proposta foi feita por mim, fui eu que fiz. Ela está lá. Eu conheço ela profundamente. E posso também dizer a você e a todos os espectadores que a reforma da Previdência é importantíssima para o país. Não são os analistas que dizem isso, não. Eu fiz a proposta, eu sei disso, fui o primeiro a dizer. Agora, a reforma da Previdência não é algo que tem um efeito de curtíssimo prazo, não é que ela vai ter efeito este ano, imediatamente, nos primeiros meses. A reforma da Previdência tem um efeito de longo prazo. Ela é um efeito que ela vai se acentuando ao longo dos anos.
E se de fato não for feita a reforma da Previdência, nós teremos problemas gravíssimos do país e até uma insolvência do Estado brasileiro ao longo de vários anos. Mas ela não é algo que estava feita, planejada para dar resultado agora e gerar crescimento em 18. Não. Foram feitas uma série de políticas que foram aprovadas, inclusive o teto de gastos, que funciona, sim. E por isso, neste prazo de 18, 19 até 20, faz um efeito extraordinário. E isso é que garantiu essa retomada do crescimento. Porque o teto de gastos ele já está sendo aplicado com sucesso em 2018. E pode ser aplicado com sucesso em 2019. Agora, como você disse e que eu disse, olhando ao longo do tempo, mais 4, 5, 6, 7 anos à frente, o teto de gastos não seria viável, não será viável, se não for aprovada a Previdência. Isso é verdade, eu disse isso, quando eu apresentei a proposta da Previdência. Agora, a curto prazo, o teto é viável, o teto está sendo seguido em 2018, está sendo seguido, tem condições de ser seguido em 2019. O orçamento de 2019 já leva em conta o teto e obedece o teto. Portanto, a curto prazo, o teto garante. Agora, olhando à frente, sim, nós temos que aprovar a Previdência. E a Previdência é muito importante. O problema não é, eu já disse isso também 10 vezes, quando eu apresentei a Previdência. O problema da Previdência não é aprovar em maio, ou aprovar no final do ano, ou aprovar no início do ano. O problema da Previdência é o seguinte: nós precisamos fazer a reforma da Previdência no Brasil. E o próximo presidente da República precisa fazer a reforma da Previdência para que o país seja viável. Se fizer a reforma da Previdência o ano que vem, está a tempo, está a hora e vai funcionar muito bem. O que não pode é deixar de fazer. Isso não. Agora, e as outras reformas fundamentais? A reforma tributária, por exemplo, é fundamental, precisa ser feito. E toda a série de projetos prioritários que, inclusive, eu apresentei ao Congresso Nacional e que são fundamentais para que o Brasil volte a crescer. Mas e qual vai ser a reforma da Previdência? Porque mesmo a que foi apresentada no passado inicialmente foi extremamente desidratada pelo Congresso. Olha, ela foi apresentada por mim, como eu disse, né, a proposta original. E negociamos com o Congresso isso, foi uma negociação intensa, dura. Ela foi muito modificada, você tem razão, mas o substitutivo que foi finalmente aprovado na comissão especial e que está hoje em tramitação na Câmara, ela resolve o problema da Previdência. Ela atende às condições para funcionar por um longo período. Portanto, ela mudou, ela foi um pouco mudada, digamos, dos 100% que nós apresentamos que geraria de ganho fiscal, como está hoje, está uns 60%, um pouco acima disso, 60% ou 65%. Tá bem, tá ok, dá para funcionar bem assim e por isso é que nas negociações, eu sinalizei que tá ok, é uma negociação realista e temos condições, sim, de ter sucesso com ela. Agora, não pode ser muito mais modificada, não pode ser alterada. O que está lá precisa ser aprovado, é aquilo que está no substitutivo atual. E esse, como eu disse, respondendo diretamente à sua pergunta, resolve o problema. Certo. O senhor falou em reforma tributária. Que tipo de reforma tributária seria adequada e o que o senhor proporia ao Congresso para modificar o sistema de cobrança de impostos no país? O senhor concorda com esse projeto que já está tramitando, relatado pelo deputado Raul, inclusive? Olha, o projeto do deputado Raul, sim, está na direção certa. Temos que discutir muito ele ainda, não? É uma proposta preliminar. Mas é na linha de substituir todos esses impostos, que são os tais impostos de valor agregado, né? Que é ICMS, tudo aquilo que vai em cima do valor do bem. Ou ICMS, ou das vendas, ICMS, PIS, COFINS, etc. Tudo isso. E colocar num imposto de valor agregado, é o chamado IVA. E esse imposto sobre valor agregado unificado e aí fazendo as alocações para municípios, para estados, para o governo federal e etc. É uma proposta que eu chamaria mais do que uma reforma, é uma simplificação tributária. É muito importante e precisa ser feita
por duas razões. Primeiro, para simplificar o sistema como um todo, tornar mais transparente, mais eficaz, ser menos dispendioso. A arrecadação pode, inclusive, subir um pouco, porque o sistema é muito mais transparente. E também nós temos condições, a partir daí, de discutir, eventualmente, realocações entre estados, municípios, governo federal, mais à frente, na medida em que o país cresça e aumente a arrecadação e permita redistribuir esse aumento da arrecadação, resultado do crescimento econômico. E para a população, fundamental a simplificação tributária. Por exemplo, estudos do Banco Mundial mostram que uma empresa que ela gasta no Brasil cerca de 2.600 horas por ano apenas preenchendo papel para pagar imposto. É muita coisa. É muita perda de tempo, custo para o país, para os consumidores e para as empresas. Então a ideia é cortar isso em mais de 80%, esse tempo, ganhando produtividade, ganhando preço, quer dizer, as empresas passam a ter mais tempo para produzir, para aumentar a produção do país, aumentar o emprego e aumentar a renda. E também o cidadão, porque as pessoas também gastam tempo com pagamento de imposto, etc. Além de toda essa complexidade muito grande que é difícil até cobrar imposto, porque é tão complexo que é difícil entender. Então, isto, portanto, vai fazer com que nós possamos, sim, fazer uma grande simplificação tributária no Brasil com benefícios para as empresas, para os consumidores, principalmente para os consumidores e para o governo federal, estadual, os estaduais e o municipal. Certo. O senhor também, em determinado momento, o senhor citou que uma das suas prioridades é a questão da saúde pública, né? Até falou de um sistema, mas se discute muito a questão do financiamento. E até, eu vou voltar um pouco ao início, o ministro Carlos Marum propôs aí um pagamento pelo uso do SUS para, enfim, para pessoas que possam pagar ali, seriam só as pessoas carentes que não pagariam. O que o senhor acha dessa proposta em específico do ministro Marum e como é que tira mais dinheiro para educar, para a saúde, e o senhor concorda eventualmente com essa alegação de que falta recursos para financiar a saúde ou é uma questão de gestão? Olha, eu acho que o principal é aumentar a arrecadação pública. Para investir no SUS, sim, mas também para investir em educação, para investir em segurança, para investir em transporte, para investir em tudo aquilo que é fundamental para o país. Então nós temos que aumentar a arrecadação pública. No momento em que nós aumentamos a arrecadação pública através de uma boa gestão econômica, através de um controle das despesas do Estado, principalmente as chamadas despesas de benefícios e etc., estas sim são as grandes despesas. Despesas, por exemplo, das grandes aposentadorias, dos privilegiados, etc. Essas aí sim que são as grandes despesas do Estado. E a partir daí, nós teremos sim grandes possibilidades de fazer investimento em saúde, o que é importante. A questão de cobrança na hora ali do atendimento de emergência, do SUS, etc., é um processo muito mais complicado e possivelmente mais ineficiente, apesar que, do ponto de vista de justiça social, é compreensível a sugestão do ministro de que aqueles que têm recurso poderiam pagar e aqueles que não têm. Mas eu acho que isso aí pode ser, por exemplo, resolvido através da tributação progressiva, que é um sistema rápido, direto e usado em qualquer país do mundo, né? Que é o que já existe no Brasil, mas que pode ser olhado, etc. O que eu quero dizer é o seguinte: aumento de arrecadação, maior investimento em saúde, maior recurso para o SUS, sim. Agora, tudo isso vai ser garantido principalmente por um aumento da arrecadação que é resultado do crescimento econômico. Senão, nós vamos ficar naquela história que o meu avô já dizia,
que em casa que falta pão, todos discutem, todos brigam e todos têm razão. Isto é, nós temos que resolver o problema na raiz, de maneira que não falte pão. Isto é, o país cresça, então tem recurso para o município, tem recurso para o Estado, tem recurso para a União, tem emprego para a população e tem recursos para a saúde, para o SUS, para a educação, para a segurança e para a infraestrutura. O senhor também citou acabou de citar que a questão das superaposentadorias, que é preciso cortar essa despesa. Que outro tipo de despesa o senhor vê como exageradas na máquina pública? Também, voltando novamente ao Marum, que acho que ele trouxe vários assuntos que, por mais que sejam polêmicos, são assuntos que para debate. Por exemplo, ele fala em reduzir o número de parlamentares no Senado e na Câmara. Enfim, a população tem uma visão de que há muito privilégio em Brasília. O que o senhor acha da questão de corte de gastos e onde que seria necessário haver cortes de gastos? O senhor já citou a questão de algumas aposentadorias. Nós fixamos isso já, propostas objetivas a esse respeito. Eu já propus, por exemplo, e que foi aprovado, inclusive, adiar os aumentos de funcionários do servidor público que já tinham sido, inclusive, aprovados e acordados pelo governo anterior. E isto, inclusive, foi questionado e está suspenso esse adiamento que eu propus e que foi aprovado, inclusive foi por uma decisão do STF, tá? Que foi uma liminar em que suspendeu a suspensão, isto é, decidiu, pelo menos provisoriamente, enquanto prevalece a liminar, retomar os aumentos salariais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu já propus isso. No teto de gastos, já propõe claramente que se houver, por aumento de despesas públicas, né, se houver atingir o teto de gastos, aí congela nominalmente aumento de servidores, congela a contratação de servidores, congela a criação de novos cargos, congela a concessão de incentivos para empresas, etc. Em resumo, são medidas muito duras, muito fortes e muito eficazes e que já estão na Constituição. Portanto, o que nós temos agora é aplicar isso e fazer também as reformas fundamentais. Agora, eu sim sou favorável a que se faça uma boa gestão da máquina pública e uma contenção de despesas. Nada mais claro o exemplo do que o teto de gastos, que é exatamente a limitação do crescimento das despesas públicas. Não pode haver nada mais eficaz, duro e já aprovado do que isso. Inclusive, eu propus como uma introdução na Constituição e foi aprovado. Está lá. O senhor fala de muitas medidas de redução de custos e aprovação de reformas que não dependem exclusivamente apenas do presidente, né? Elas precisam ser votadas e precisam ser aprovadas no Congresso. A gente sabe que durante a sua passagem pelo governo Temer, por exemplo, a reforma da Previdência foi uma das que empacou, ela começou a tramitar e depois foi desidratada e parou. E a gente sabe que muitas coisas dependem dos parlamentares que também vão ser eleitos esse ano. Como o senhor avalia a sua capacidade de articulação política e a do seu partido? Eu acho muito grande, tanto que a minha experiência com isso é muito positiva. Você citou a Previdência, que ainda não foi aprovada, é verdade, mas também não foi rejeitada. Ainda não foi votada. Ela não foi aprovada, nem foi rejeitada. Ela não foi votada. Mas existem várias reformas muito importantes que foram votadas e aprovadas. Por exemplo, uma reforma muito importante, nós já falamos, a reforma trabalhista. Foi aprovado, é indiscutível. Foi aprovada, menos a medida provisória que traria mais a medida provisória vai ser para a aplicação da reforma e ela, né, o Congresso deixou caducar. Pois é, mas pode-se apresentar outra medida provisória e pode-se ir, e acredito que será aprovada. O importante é que a reforma está aprovada, que é o base. E essa já está em vigor. Primeiro. Outras reformas, o teto de gastos. Todos duvidavam, eram céticos, não, muitos, né? De que o teto de gastos seria aprovado. Foi aprovado e está na Constituição. Foi aprovado
3/5 de maioria na Câmara, 2 turnos, 3/5 de maioria no Senado, 2 turnos. Já está na Constituição Federal. E isso é mais forte do que qualquer outra coisa. E nós não vamos ficar discutindo, não aprova, aprovou, está na Constituição. E várias outras coisas nós aprovamos. Lei da governança das estatais, foi aprovado. Já está em vigor e está sendo muito importante. E uma série de outras coisas. Agora, nós temos sim uma lista de 15 projetos prioritários, além da reforma tributária, além da Previdência, que já apresentamos, inclusive, ao Congresso, e que vamos trabalhar fortemente. Agora, você tem toda a razão. O Brasil é uma democracia, vivemos no Estado de Direito. Ainda bem, né? Porque senão seria um problema, né? Como já tivemos no Brasil, estado de exceção, etc. Regimes aí problemáticos, como temos aqui em outros países aí complicados aí da América Latina e do mundo. No Brasil não, temos uma democracia, um Estado de Direito e tem que se seguir as instituições, seja o Legislativo, que tem que aprovar, as leis têm que ser aprovadas no Congresso, ainda bem, senão ia ser uma ditadura do presidente, né? Ser aprovada no Congresso. Temos um judiciário, falamos aqui do Lava Jato, falamos aqui de uma série de coisas, o judiciário funcionando na sua plenitude, muito importante. E o executivo com seus poderes. Portanto, tudo isso é importante que funcione bem e tem que haver, sim, esse diálogo entre os poderes, né? E um poder respeitando o outro, o executivo, o legislativo e o judiciário. E com isso o país cresce, progride e amadurece. E eu tenho certeza de que com uma administração eficaz, transparente, competente, nós vamos jogar o Brasil definitivamente no século XXI, no sentido de que será um país que terá condições de ser um país com um padrão de vida equivalente às nações de renda mais elevada, desde que essas políticas sejam implementadas exatamente com uma visão de longo prazo. Candidato, a gente está falando aqui de relações entre o presidente e o Congresso, e lógico que isso exige uma articulação política, mas antes de chegar lá, existe toda uma articulação para o senhor se viabilizar como candidato. E até esse momento, o senhor está navegando sozinho no MDB. Até o ministro Marum, nessa carta que a gente volta e meia cita, ele diz que o Palácio do Planalto trabalhou, ele revela, enfim, que para vetar o apoio do Centrão, que é um conjunto de partidos aí no Congresso, ao candidato Ciro Gomes, e eles acabaram indo para o Alckmin e não por apoio para o senhor. O senhor, de alguma forma, sente que o governo não trabalhou para que esses partidos viessem apoiar a sua candidatura? A minha candidatura é do MDB, que é um partido que está presente em todo o Brasil e é o partido de maior presença nacional. Está presente em praticamente todos os municípios brasileiros, grande parte dos municípios brasileiros. E é um partido que tem todas as condições por essa presença, esse dinamismo no Brasil inteiro, esse engajamento. Temos milhares de prefeitos e temos muitos governadores e candidatos a governador, prefeito, deputados, etc. Tudo isso dá condições ao partido de eleger um presidente da República, sim. E tem tempo de televisão para isso e etc. E eu tenho o apoio já declarado, vamos ter os votos dados na convenção, o apoio declarado da maior parte dos convencionais. Eu já visitei 16 estados brasileiros. Faltam alguns ainda em que eu vou visitar nos próximos dias, mas que eu já conversei por telefone. Eu tenho, por exemplo, ontem eu falei por telefone com um grande número de convencionais daqueles estados onde eu ainda não visitei, por exemplo. E tenho manifestações de apoio de 70% a 80% dos convencionais. Então existe sim uma articulação política e existe sim um apoio consolidado para a convenção do MDB, que é a minha prioridade e que é o importante. A questão das articulações do centro,
dos diversos partidos. Isso aí é um processo em andamento. E existia essa declaração do ministro de que eles estavam lá preocupados com a questão lá do Ciro Gomes. Acho que é uma preocupação compreensível, justa, na medida que as propostas do candidato, de fato, gerariam um problema para o país. Agora, o que vai ser, ou o que vai ocorrer com a posição de cada um exatamente no final do processo, vamos ver. Também estamos conversando, estamos negociando, etc. Houve aquele acordo preliminar deles, que ainda depende de muita coisa. Nós também estamos conversando. E o importante é que, com o MDB unido, nós vamos ganhar a eleição. E é isso que é o ponto. E o MDB é um partido que tem uma grande representação no Congresso, tem uma grande capacidade de articulação no Brasil inteiro e certamente teremos condições, como já tivemos agora, nos últimos 2 anos, inclusive com todos esses projetos que eu citei, por exemplo, além da reforma do ensino médio e tantos outros, ter condições sim, de aprovar o que for necessário no Congresso Nacional, respeitada, evidentemente, a autonomia de poderes, como é o dever e a obrigação de todos os brasileiros. As posições, por exemplo, de algumas lideranças do partido, como o senador Roberto Requião, do Paraná, o senador Renan Calheiros, que recentemente até criticou a sua candidatura, declarou apoio à candidatura do ex-presidente Lula, Edson Lobão, são caciques do PMDB, que se colocam contrários. O senhor diria que são contrários à sua candidatura. São vozes minoritárias dentro do MDB? Absolutamente minoritárias, por larga margem. Isso aí eu acho incrível que você tenha essa dúvida. Não há dúvida que são minoritários. Como eu disse, que o fato de que tem vozes discordantes é normal, ainda bem que tem. Como já dizia o escritor Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. Nenhuma chance do senhor não ser candidato e ser vice de alguém? Isso não existe, essa possibilidade. Zero. Nós temos o apoio do MDB, como eu já disse, vou repetir, eu tenho já o apoio declarado de mais de 80% dos convencionais. Não existe maioria na democracia possível maior do que essa, né? Então, eu respeito aquelas lideranças dissidentes e que têm outra opinião, como eu disse. É importante que haja opiniões divergentes e a discussão livre, etc. Eu incentivo isso, acho bom, né? Que o partido tenha isso e acho que quanto mais discussão, melhor, porque aí o resultado será mais claro, mais transparente e mais importante ainda. E, portanto, vamos em frente e o importante é que vamos ganhar a convenção, o partido vai sair muito forte e vamos ganhar a eleição. A convenção do MDB será na semana que vem, né? Dia 2 de agosto, se não estou enganado. Dia 2 de agosto. Então o senhor sai de lá com a sua candidatura aclamada e aí vai correr atrás das alianças? Exatamente. Aí, a partir daí, sim, nós vamos começar a conversar. Evidentemente que as convenções dos partidos estarão sendo feitas nos próximos dias, portanto, nós estamos tendo já essas conversas, é muito importante. Agora, não há dúvida de que depois da convenção do MDB nós teremos melhores condições, aí sim, de conversa com todos os segmentos da sociedade, não apenas partidos. Mas sempre dizendo que o PMDB tem presença nacional, grande parte dos municípios brasileiros, e tempo de televisão para ganhar uma eleição para presidente da República. Alianças é sempre bom, mas no caso do PMDB não é fundamental. Certo. O senhor já tem conversa para um candidato a vice? Existem conversas preliminares, mas não há definição. Mas é do próprio partido? Pode ser de outro partido ou do próprio partido. Certo. O senhor também vem destacando, enfim, como um de seus, de seus grandes potenciais, enfim, do que o senhor fez, não só no governo Temer, como ministro da Fazenda, pelos resultados, mas também como presidente do Banco Central no governo do ex-presidente Lula. O senhor vai tentar na campanha essa associação com a imagem do presidente Lula, que tem grande popularidade? Ou qual que é a sua estratégia eleitoral para tratar a questão do senhor ter sido presidente do Banco Central no governo do presidente Lula? Num programa de televisão recente,
São Paulo, fizeram uma pergunta se eu, portanto, seria um lulista ou um temerista na campanha. Eu respondi que eu seria um merelista. Então, objetivamente, eu sou um candidato da minha história. Eu sou um candidato de tudo o que eu fiz. Como presidente do Banco Central, sim, no governo do Lula. Agora, presidente de um Banco Central independente, segundo um acordo que foi honrado por ambas as partes, entre eu e o ex-presidente Lula, na época que ele era presidente. Então foi um Banco Central independente que fez uma política que resolveu a situação e fez com que a economia brasileira crescesse e cerca de 60 milhões de brasileiros pudessem entrar na classe média. E depois fui ministro da Fazenda do presidente Temer, quando tiramos o Brasil da maior recessão da história e o Brasil voltou a crescer. Agora houve esse arrefecimento por causa da eleição, mas é questão de tempo. O trabalho já está implantado, é uma questão de continuar com as reformas e o Brasil crescer. Portanto, eu sou candidato dessa história. Isto é, eu estava no governo como presidente do Banco Central, o país cresceu 8 anos, eu saí do governo, da gestão da presidente Dilma, o país começou a cair, entrou em depressão, quase, uma recessão tão grande, foi maior do que a depressão de 1929, e depois voltamos a crescer quando eu voltei para o Ministério da Fazenda. E esta competência de gestão, essa imagem, de fato, inquestionável, que não tem problema na minha vida, não tem nenhum tipo de coisa errada, e em função disso eu tenho totais condições, sim, de apresentar a minha história e atendendo aquilo que o eleitor hoje pede. Porque eu mandei fazer pesquisa qualitativa, é interessante isso. A pesquisa qualitativa, ela mostra que o eleitor hoje, em geral, espera 4 características do próximo presidente da República. A maioria, nunca existe unanimidade, mas a maioria. Competência, experiência, honestidade, seriedade. E depois, no final da pesquisa, quando eles são perguntados o que características atribuem a mim, eles dizem competência, seriedade, honestidade e seriedade. Portanto, existe uma coincidência. Isso me dá confiança de que sim, no momento em que a minha história for conhecida pela grande maioria da população, nós vamos vencer as eleições. Exatamente. Tratando um pouquinho da sua história e do período que o senhor esteve na presidência do Banco Central, muitos dos desvios que foram identificados na Lava Jato ocorreram naquele período. E houve grande movimentação de dinheiro, enfim, para lavagem de dinheiro. Em 2015, por exemplo, o COAF fez um relatório que identificou movimentações atípicas relacionadas a Lava Jato de quase 52 bilhões de reais. Em todo aquele período que o senhor foi presidente do Banco Central, nunca houve um alerta dentro do Banco Central? Alguma dessas movimentações não chamaram atenção? Naquela gestão não poderia ter, de alguma forma, iniciado uma contenção do que estava acontecendo? O Lava Jato está sendo hoje investigado, proibido, punido pela Justiça Federal, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público e pelo Judiciário. Você não vê o Banco Central hoje correndo atrás de Lava Jato, porque não é função do Banco Central. O Banco Central normatiza o mercado financeiro, tá? E faz os parâmetros de funcionamento das instituições financeiras, etc. Questões de origem e de recursos é do COAF, que é um órgão independente, e qualquer desvio, problema, irregularidade é investigado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, que faz ou não as acusações, e pelo Judiciário. O Banco Central cumpriu o seu papel institucional na época com grande sucesso. Tanto que o Brasil cresceu, o Brasil gerou emprego, gerou renda, que é a função básica do Banco Central. A função número 1 do Banco Central é controlar a inflação. E, portanto, o Banco Central cumpriu a sua função. A segunda coisa que o Banco Central faz é uma normatização, fixação de normas gerais que funcionaram muito bem. Visa principalmente evitar a falência de bancos, porque
tinha existido falência de grandes instituições, inclusive uma grande instituição aqui do Paraná, o Bamerindos, tinha quebrado, dado prejuízo a milhões de pessoas. Tinha havido do Banco Nacional, do Banco Econômico, etc. Então, nós fizemos, então, essa regulamentação e etc., para reforçar tudo, segurança do sistema financeiro. Tudo isso foi feito com grande sucesso. Em resumo, a função do Banco Central foi cumprida com grande sucesso. Né? Nós temos que separar, porque senão nós entramos da mesma maneira como se pode fazer a esculhambação na hora de gestão e de gestão de recursos, nós podemos também fazer a esculhambação na hora de analisar, misturar tudo, instituições, etc. Não. Nós temos que respeitar o papel de cada instituição e cobrar que cada instituição cumpra o seu papel. Como está cumprindo? O Judiciário está cumprindo. Então tem aqui, etc., o Judiciário, tem aqui todas as cidades, Curitiba e outros locais, em Brasília, etc. O Judiciário está fazendo o seu trabalho. Ministério Público fazendo o seu trabalho. Polícia Federal fazendo o seu trabalho. Banco Central fazendo lá o seu trabalho. Ministério da Fazenda. Legislativo. Executivo. Ministério da Saúde, etc. Cada país, governo do Estado, aqui no Paraná, fazendo o seu trabalho. Prefeitura, aqui de Curitiba, da cidade do interior, fazendo o seu trabalho. Tudo isso é importante. E, por exemplo, o habitante de Curitiba, ele vai cobrar alguns serviços municipais de quem? Do prefeito de Curitiba. Eu vou cobrar isso, sei lá de quem? Do juiz lá do Supremo. Não, é o prefeito. O juiz do Supremo tem outras funções e é cobrado por isso. E a mesma coisa. E o Banco Central, na minha gestão, teve grande sucesso, cumpriu perfeitamente as suas responsabilidades. Eu fui escolhido, inclusive, na época, por diversas instituições internacionais, como inclusive o melhor banqueiro central, o melhor Banco Central do mundo. O Banco Central, de fato, teve uma gestão e um desempenho excepcional naquela época. Evitou que o Brasil entrasse em crises enormes, em 2008, por exemplo, na crise mundial, que no Brasil teve um efeito mais moderado, exatamente por uma ação firme do Banco Central. Resumo, portanto, isso tudo foi objeto de toda a análise e de premiação como uma gestão de excelência e de grande sucesso. O senhor também comentou sobre o seu currículo, que as pessoas vão passar a conhecê-lo por outras atuações que não apenas as de governo, né? O senhor fez carreira no mercado financeiro e entre as atribuições que o senhor já ocupou, o senhor foi presidente do Conselho de Administração do Grupo JIF, que acabou envolvido em um dos grandes escândalos da nossa política nacional mais recentes. O que o senhor fazia, como era o trabalho nesse período da JIF? Perfeitamente. Isso aí é uma coisa absolutamente transparente, cristalina. Na época, a minha principal atividade era ser presidente de um banco internacional, nada a ver com o grupo brasileiro, muito menos esse grupo, chamado Lazar. E eu era presidente do Lazar Americas. E essa é uma instituição sediada em Nova York, com grande reputação mundial, que era a minha principal atividade na época. Além do mais, eu era também membro do Conselho do Lloyd's of London, que é uma grande instituição inglesa, bicentenária, etc. Fui no Conselho também, ao mesmo tempo, lá da Azul Transportes Aéreos. E prestei algumas consultorias importantes, uma consultoria para a KKR, que é uma das maiores empresas de investimento do mundo, a Kober, Kravis & Roberts, e também prestei serviço de consultoria para a construção da plataforma digital, né, de um banco, que aliás foi muito bem feita, muito bem sucedida, exatamente para este grupo. Era um trabalho técnico, direto e muito específico. E a posição que eu tinha era do Conselho Consultivo, que tinha como função específica exatamente essa construção de plataforma original, do bloco original e da plataforma digital. E teve lá um período em que poderia ter sido feita uma abertura de capital e uma mudança de governança que acabou não ocorrendo e que eu, então, caso houvesse uma mudança, eu tinha sido convidado e exerceria lá a função de presidente do Conselho de Administração. Mas eu fui presidente do Conselho Consultivo, dava consultoria para a construção da plataforma digital exclusivamente. Agora, a minha grande carreira, onde eu passei 30 anos, eu fui presidente do Banco de Boston, instituição tricentenária quase, né?
muitos e muitos anos, em função uma instituição fundada em 1700 e tanto, sediada nos Estados Unidos. Eu fui presidente lá, com a presença em 32 países e onde eu trabalhei 30 anos. E esta foi a minha grande atuação profissional de setor privado, e da qual eu muito me orgulho. O senhor, a gente sabe que no Brasil há um preconceito, uma carga negativa contra os banqueiros, assim. Como é que o senhor pretende falar com o eleitor, dizer que, explicar isso e vencer esse preconceito para que o eleitor vote numa pessoa num ex-banqueiro? Pois não. Eu vou contar uma história interessante a isso, mas antes disso eu vou dizer objetivamente, quer dizer, quando eu fui presidente do Banco Central, independente do nome Banco Central, tá certo? É banco. Mas na realidade ele faz exatamente, controla a inflação, controla exatamente a oferta de moeda. No caso do Banco Central é um cargo praticamente ministerial, né? Inclusive, exatamente. Havia o status de ministério. E como eu disse, criou e deu condições para 60 milhões de brasileiros saírem da pobreza e entrar na classe média. Isto é o que eu fiz, né, depois de ter sido presidente de uma instituição global, de um banco no exterior. Tá? E isso é o que interessa à população. Eu saí dessa instituição, fui presidente do Banco Central do Brasil durante 8 anos, e o Brasil cresceu muito, gerou emprego e renda, e fui, como você disse, uma posição ministerial no governo do Lula, que era do PT. E depois fui ministro da Fazenda do governo Temer, e o Brasil voltou a crescer. E isso é que é interessante. Em relação ao que eu ocupei num banco internacional, eu queria dizer o seguinte para você. Uma vez eu fui candidato a deputado federal por Goiás. Fui convidado logo depois da eleição para ser presidente do Banco Central, renunciei ao mandato. E fui ser presidente do Banco Central, que foi uma atitude que eu julguei correta e julgo até hoje. Nunca exerci o mandato. Mas, naquela época, um grande jornal internacional foi fazer lá uma reportagem em Goiás, e foi lá na cidade do interior e viu lá uma senhora, porque eu fui o deputado mais votado na história do Estado. No Estado inteiro fui votado. E foi perguntar para uma senhora lá, e disse a ela o seguinte: as elites de São Paulo e do Rio de Janeiro dizem isso que você acabou de dizer. As elites de São Paulo e do Rio de Janeiro dizem, isso era 2002, que a crise brasileira é culpa dos bancos internacionais. Na época, eu tinha deixado a presidência do Banco de Bolsa, antes de assumir o Banco Central. E o senhor Meirelles foi presidente lá na grande instituição lá fora. Ela olhou para ele e disse: olha, nós somos aqui muito pobres para ter problema com banco internacional. Agora, o que nós vamos votar nele, sim, é porque ele é competente e honesto. E é isso que vai ser decisivo. E foi exatamente por isso que eu ganhei a eleição, por isso que eu fui depois ser presidente do Banco Central e tivemos esse desempenho que beneficiou principalmente aquelas pessoas de renda mais baixa no Brasil. E as pessoas veem isso, e isso é que é objetivo e o que é importante. Agora, o fato de eu ter sido presidente de uma grande instituição internacional, isso adiciona a minha experiência ao fato de que eu vi países que deram certo, países que deram errado, porque eu administrava uma instituição com presença em 32 países e conheci profundamente o que dava certo e errado em cada país. E isso me ajudou muito e vai me ajudar mais agora como presidente da República. Candidato, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Eu gostaria de lhe dar agora um tempo para o senhor, enfim, para falar ao eleitor por que caso o senhor seja confirmado, o senhor disse que vai ser confirmado na convenção do PMDB, por que o senhor quer ser candidato a presidente da República? Antes de mais nada, eu quero agradecer a vocês, tá? A entrevista, a oportunidade de estar aqui. Quero agradecer, inclusive, as perguntas, porque são perguntas que me permitem esclarecer pontos que podem estar na cabeça de um, de outro. Então, a pergunta bem feita, a pergunta que vai procurar todos os assuntos é importante. É importante o jornalismo, é importante para a emissora, é importante para o espectador e é importante para quem está sendo entrevistado, para poder
de fato, entrar em todos os assuntos. Então, agradeço e agradeço também, principalmente agora, pela oportunidade de estar dizendo à população o que eu pretendo fazer quando escolhido pela convenção do MDB e, mais importante, como presidente da República, uma vez eleito. Eu tenho uma meta que é mostrar que os resultados que eu consegui no Banco Central e na Fazenda podem agora ser expandidos para todos os brasileiros em diversas áreas. Então, garantir emprego a todos os brasileiros é fundamental. Questão número 1, brasileiro, todos merecem ter a garantia de que estarão empregados e que os seus familiares, parentes, amigos estarão empregados. Garantir segurança nas ruas, nas casas. Política de segurança nacional bem feita, já dei alguns detalhes. Garantir que todos possam dormir, trabalhar e viver em paz. Saúde, atendimento de saúde, mas também algo fundamental que não se fala muito, saneamento básico, de maneira a evitar a disseminação de doenças. Isso é fundamental. Tudo isso é boa gestão. E educação de qualidade. Isto é que vai fazer com que as novas gerações tenham uma vida melhor e produzam mais para o país e para si mesmo do que as gerações atuais. Isso é um dever básico de qualquer Estado. Dar educação às suas crianças, aos seus estudantes, aos seus jovens e mesmo àqueles que já estão trabalhando, mas que podem ter, sim, acesso à educação profissionalizante e melhorar muito o seu desempenho e a sua capacidade de produzir. E, finalmente, transporte, infraestrutura, energia e tudo aquilo que o país precisa. Tudo isso, em última análise, é resultado de competência, experiência, seriedade e honestidade. Foco no resultado e vamos atender à expectativa de cada um de vocês. Muito obrigado. Henrique Meirelles, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, também a Fernanda, que participou aqui da entrevista, e a gente vai encerrando essa transmissão, sempre deixando o convite para você para acessar a nossa página na internet, os nossos canais nas redes sociais, que nós vamos estar na cobertura eleitoral 24 horas por dia. Até mais.